Olá, bom dia. Você está assustado com os boatos sobre surto de meningite no Maranhão? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. É que este ano já foram notificados 144 casos, mas desses, 81 foram descartados, logo ficaram 63. Isso caracteriza surto? Vamos conversar no programa de hoje e quem veio nos falar sobre tudo isso foi o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Bom dia, secretário. Bom dia. Seja muito bem-vindo. A primeira pergunta é aquela bem clichê. Nós temos um surto de meningite no Maranhão? É importante a gente reafirmar, não temos surto de meningite no estado. Amém. O surto, ele se caracterizaria, Elda, por duas características. Primeiro, o fato de a gente ter um número de casos maior do que a média histórica. E a gente não tem. Graças a Deus, o último surto que tivemos no estado foi notificado em 2012. Tá? E ele decorreu da baixa taxa de vacinação à época. O segundo característica para a gente ter um surto seria ter uma cadeia de transmissão. A gente ter contato entre pessoas que tiveram a doença e uma pessoa ter passado a doença para outra. Sim. E a gente não teve em nenhum desses casos. Nenhuma das pessoas que teve a doença no estado teve contato com outra pessoa. Ou seja, não há uma cadeia de transmissão. Não havendo essa cadeia de transmissão, como ainda não tenho a doença passando de uma pessoa a outra, isso quer dizer que eu não tenho surto caracterizado. Infelizmente, a meningite ela é endêmica no país. O que é uma doença endêmica? É uma doença que eu tenho sempre, o tempo inteiro. Eu tenho um número constante de casos todo ano. Então, seja no Maranhão... Mesmo com a vacinação, nós vamos ter sempre registro de casos. Por quê? Porque a meningite ela não é causada só por vírus, ela também é causada por bactéria. Inclusive, a meningite bacteriana é o caso mais grave. Mas essa meningite que tem no período em que há chuvas, que é esse período que a gente está passando no estado, ela é muito simples de ser combatida. Ela é combatida com duas medidas. Primeiro, a mesma medida que a gente tem para evitar o contágio de uma gripe. Não usar os mesmos utensílios, não ter contato direto com a pessoa. A mesma profilaxia que a gente tem para se livrar de uma gripe é a que a gente tem para se livrar da meningite viral. E a segunda medida, essa medida mais simples ainda, é o quê? A vacinação. A gente tem de vacinar os bebês de 3 a 4 meses, tá? Com reforço aos 11 meses, e os adolescentes a partir dos 11 até os 14 anos. E aí, infelizmente, a gente tem uma taxa baixíssima de adolescentes vacinados. E a gente pede cuidado. Mesmo essa vacina sendo ofertada regularmente, ela não teve nenhum problema, ela está lá na rede pública, está lá à disposição de todo mundo. Ela está à disposição da rede pública de saúde. Em qualquer posto de saúde você pode se dirigir, você vai ter a vacina disponível. Infelizmente, em relação a 2018, por exemplo, a gente só teve uma vacinação de 75% dos nossos bebês. 25%, ou seja, 1 a cada 4 bebês não foi vacinado. A gente não pode colocar a culpa no bebê. A culpa é de quem? É do pai? É do pai que não levou o bebê para ser vacinado. Ok, se nós tivemos 63 casos, está dentro da média que foi registrada ao longo desse tempo, por que essa confusão que surgiu nos últimos dias? Isso de alguma forma preocupa muito, porque isso gera um pânico nas pessoas, né? Está tendo um surto de meningite. Meningite é uma doença que pode levar à morte, logo todo mundo fica assustado. O processo de histeria coletiva, ele não é bem explicado ainda, mas ele é muito simples de ser startado, de ser começado. Houve um caso numa escola da rede privada, logo depois uma outra escola fez circular um aviso absurdo, dizendo que havia suspeita de ter um surto de meningite, que era para ter cuidado com todas as crianças. E isso gerou um pânico imediato, de forma avassaladora. Com certeza. A última notícia que se teve, e aí já entra para a má-fé, porque nos 2 primeiros casos não houve má-fé das escolas, talvez desconhecimento da escola que falava em surto, falava de uma corrente que passava em redes sociais dizendo que o caramujo seria o transmissor. E isso não tem nenhuma ligação, é uma coisa absurda. Esse caramujo, que a gente vê a proliferação grande dele no estado, em diversas cidades do estado, de fato é um caramujo que não é daqui, ele é externo, por isso a proliferação dele dessa forma.
mas já fizemos diversos estudos, não há transmissão de qualquer tipo de doença por ele. Agora, outra pergunta, como é que se fez a relação entre este caramujo e a meningite? Tem alguma coisa, na sua opinião, que ligue uma coisa a outra, que pronto, isso aqui deu o ponto de partida para essa história toda? Tem alguma coisa entre meningite e caramujo que a gente possa fazer essa associação? Tem. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Ah, bom. Então, eu junto fatos absurdos, eu junto fato real, que é ter um caso de meningite, eu junto com outro fato real, que é a existência de caramujo, e conecto os fios que não podem ser conectados. E as pessoas simplesmente acreditam. Elas não vão atrás de saber se aquilo é verdade, elas não vão atrás de saber se aquilo tem algum tipo de plausibilidade, porque nem plausível é, porque não há cientificamente nenhuma resposta a isso, nada que leve a isso, e simplesmente passam a transmitir uma histeria coletiva. É assim que se faz a cadeia de transmissão de uma fake news, de uma mentira, de algo absurdo. E a gente está simplesmente transmitindo o absurdo. É contagioso, né? Mais do que a meningite, né? É muito mais que a meningite, porque simplesmente as pessoas querem acreditar nesse fato. fato. Porque não tem vacina, né? Porque se você abre o WhatsApp, por exemplo, você vê muitas pessoas assustadas. Eu encontrei um caramujo na minha casa, a minha mãe encontrou um caramujo, ela pode tocar, ela pode ter meningite, ela pode... Eu fiquei assim, eu não sabia, por exemplo, que dessa história de caramujo que podia acontecer isso. Aí eu fiquei assustada, será que eu não sei? Ou será que a coisa está acontecendo mesmo? E a gente fica meio em dúvida nessa história toda, não fica, não? A gente fica assustado. Fica, porque a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Primeiro é o susto, porque de fato tem um caso de meningite. Tem o caramujo? Será que tem conexão? Estão dizendo aqui no WhatsApp, será que é verdade? Pois é. E aí, em vez da gente procurar saber se é verdade, a gente vai passando isso adiante, causando uma histeria coletiva. Durante essa semana eu dei diversas entrevistas só para negar fatos. Que não era para falar algo, era apenas somente para negar fatos, para dizer que não é assim, que não deve ser dessa forma. E que se houvesse, a gente estaria tomando todas as medidas necessárias para evitar esse contágio. Não é nosso objetivo aqui simplesmente dizer que não existe, ou simplesmente omitir para a sociedade ou abafar números. Não, o boletim que fez transmitir, dizendo o número de casos, é um boletim feito corriqueiramente pela Secretaria de Estado de Saúde. Só que a gente tem responsabilidade de dizer que isso não... Lá, se você olha, você tem um número, mas ao mesmo tempo você tem a observação dos técnicos. Não é o secretário que faz, é um técnico que tem total isenção para fazer aquilo. Ele é uma pessoa concursada que eu nem os conheço. E que está fazendo aquilo sempre. E que está fazendo aquilo sempre. Quer dizer, toda semana tem um boletim epidemiológico desse, onde ele disse, não há surto, não há ainda possibilidade de surto, mas há de se manter as medidas necessárias. Nós fomos às escolas, orientamos os pais, orientamos os alunos. Mas não é preciso, por exemplo, em alguns casos, em casos de meningite bacteriana, a gente pode fazer o isolamento da sala, o isolamento de quem teve contato, ou fazer a vacinação na família inteira, aplicar algumas doses de medicação na família que teve contato com aquela pessoa. Não precisa fazer nada disso nesse caso. É a meningite viral, é a mais simples. Isso aconteceria se fosse a bacteriana? Isso, exatamente. Entendi. Então, só para as pessoas entenderem, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu vou assimilar todas essas informações e a gente volta para continuar conversando. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta para continuar falando aqui sobre a possibilidade ou não de um surto de meningite. A gente já esclareceu isso no primeiro bloco, mas nós vamos continuar conversando. Com relação a esses 63 casos confirmados, não é? Ele só está dizendo que ele está dentro da média de todos os anos. Nesse caso, secretário, quais são as providências adotadas? Primeiro, é importante os municípios continuarem notificando. E só um parênteses, não foi só em São Luís. Não foi só em São Luís, tá? Isso é no estado todo. Os municípios continuarem notificando, porque a gente tem uma central, esses dados são coletados diariamente. E quem faz a notificação do caso são os próprios municípios, tá? Onde tem a unidade hospitalar,
A gente tem unidades hospitalares do Estado, mas também tem unidades municipais que fazem. Então, é como a gente ter um cuidado diário para, primeiro, saber se existe ou não. Segundo, fazer análise, de fato, daquele caso que é indicado. Os 144 casos notificados, 81 descartados. Por quê? Porque não dá para fazer exame apenas clínico. Eu preciso do exame laboratorial para saber se de fato é meningite ou não. Porque muitas vezes a meningite pode ser confundida com uma simples gripe. Isso que eu queria saber, ela pode ser confundida. O que acontece é dor no corpo, dor de cabeça, o pescoço fica duro, rígido, né? Rígido, a gente tem rigidez no tronco e petequias vermelhas, ou seja, a gente fica com vermelhidão no corpo. Muitas vezes pode se confundir com o sinal de uma doença como a dengue, ou como a chikungunya, ou uma gripe mesmo. Então, aos primeiros sintomas, procurar o médico, né, procurar a unidade de saúde, que vai fazer a notificação, vai colher o líquor, que então vai fazer teste laboratorial para saber se é ou não, se tem ou não existência de meningite. Ok, as unidades de saúde de todo o estado, elas estão preparadas para receber casos assim, para notificar, para identificar, para dar uma tranquilidade para a família que já vai chegar apavorada lá? Estão, porque, como eu disse, a meningite é uma doença endêmica, então é algo corriqueiro, né, nas unidades de saúde, não precisa ter pânico. Nos casos mais graves, aconteceram alguns casos ano passado, a Secretaria tomou todas as medidas de profilaxia, de isolar a casa, a família ficou recolhida um tempo para a gente aplicar a medicação em todos eles, para que não houvesse essa transmissão. O que é mais grave é exatamente haver a transmissão. O que é que a gente precisa ter cuidado no caso da escola, como era um ambiente coletivo? Nenhum aluno, se tiver os sinais, não perder muito tempo e ir logo ao médico, tá? Para a gente não ter essa cadeia de transmissão. Até agora não teve. Pois é, não nenhuma teve transmissão, nenhum indício de que ele pode ter contaminado pode ter alguém. contaminado algum outro aluno. Não tem, né? Graças a Deus. No interior do estado, houve casos assim onde teve vamos dizer, esse medo mais acirrado da população? Não teve, mas a gente tem muitos casos que são exógenos, são casos que vêm de outros estados, sobretudo no sul. Pessoas que trabalham, às vezes, no sul do Amazonas, no sul do Pará, em regiões de mata, onde tem a doença, ela tem um contágio maior, muitas vezes elas saem de lá e vêm para o Maranhão, aí já vem com a doença. Certo, tá? certo. Então a gente também tem esse caso, mas até agora, durante o ano, nenhum caso de transmissão de uma pessoa para outra. Tem algum ponto onde vocês têm um cuidado maior, dizer, determinados pontos do estado tem situação mais delicada que precisa de um cuidado mais intensivo ou todos estão na mesma situação? Todos estão mais ou menos na mesma situação. A gente tem um número quantitativo mais irrelevante percentualmente de pessoas na capital, porque a gente tem um maior contingente populacional. Mas a gente tem um número interessante no sul do estado, mais derivado de outros estados da federação. Não, isso que você falou agora. Exatamente, né? não propriamente do estado do Maranhão, mas são zonas que não são nem tão populosas e tem incidência de casos, não por conta do Maranhão, mas por conta dessa zona fronteiriça, que a gente tem um acometimento de diversas doenças dessa forma. As chuvas, esse período chuvoso bem prolongado e bem intenso que nós estamos tendo, de alguma forma ele influencia também nesse processo? Influencia porque se trata de um vírus. Então é como se fosse a gripe. Nesse período todo mundo não tem doença doença respiratória, as unidades de saúde não estão cheias. Se a gente for numa UPA, ela vai estar cheia. Se a gente for no hospital privado, ele vai estar completamente lotado. Com crianças com dificuldade de respiração, com idosos com dificuldade de respiração, às vezes até adultos mesmo, gripado, né? Ou transmissão de viroses. A gente tem a virose que está dando diarreia em várias pessoas. São doenças típicas do período chuvoso. E, nesse caso, a meningite viral também típica do período chuvoso. Olha, nós não estamos querendo banalizar aqui e comparar a meningite com a gripe de jeito nenhum. O secretário só está dizendo que pode ter a mesma incidência de uma gripe, só que precisa de cuidados mais específicos, vamos dizer assim, né? Exatamente, mas é importante destacar que a influenza, ela também
mata. Isso. Então a gripe ela pode levar a óbito. Mas eu acho que é isso que as pessoas ainda não atentaram, que a gripe também pode ser tão perigosa e letal como uma outra doença, como a meningite, né? E que se a gente não tomar cuidado, por exemplo, com a vacinação, como é que está nosso nível de vacinação contra a gripe? Então, a vacinação está terminando dia 31 de maio, na última sexta-feira. A gente está, entre os estados da federação, estava em 7º até no dia 30. Vamos ver como vai terminar no dia 31. A gente estava quase atingindo nossa meta. Nossa meta era atingir 90% da população. Ia ser um pouco mais de 1 milhão de doses. A gente ainda não chegou a esse contingente. A gente tinha 87% da população. Então, a gente vai atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é a população, a princípio, a puérperas, profissionais da saúde, professores, policiais, idosos. Esse ano aumentou bastante então, também, né? Os grupos. Os grupos aumentaram. A gente vai praticamente chegar com um grande esforço. No começo da campanha a gente não estava bem, mas com grande esforço, aí junto aos municípios a gente conseguiu, vai chegar praticamente ao contingente dos 90%. Com um detalhe que é gravíssimo, nossa ilha, a gente não vai chegar nem a 70% da população que deveria se vacinar de influenza em São Luís. Olha que coisa horrível sobre isso. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. É um assunto ruim, não deixa eu ir para o próximo bloco. É um minutinho só e eu volto já. Já de volta para continuar falando, agora vamos falar de coisa boa, né? Falamos da vacinação, que a gente vai chegar nesse patamar de cobertura vacinal, preconizado pelo Ministério, mas você está falando que a ilha, a única coisinha ruim que eu ainda vou falar, que a ilha não foi bem no dever de casa. Não foi bem. Infelizmente, São Luís não é de agora, é histórico isso. Ah, é? É. A gente não consegue chegar aos percentuais, é a população maior, porque a gente tem mais de 1 milhão de habitantes aqui, mas historicamente a gente não tem conseguido chegar aos percentuais exigidos pelo Ministério. Então a gente vai ficar aí em torno de 65% a 70% no máximo. É mesmo? Da população que deveria ser atingida. Mas quando você que já é um percentual bom considerando o histórico. Mas muito longe ainda do que a gente precisaria. Mas quando você diz que é uma população maior, mas também é onde tem mais acesso, Com certeza. Quer dizer, a gente não tem nem desculpa para isso, né? Porque a gente tem acesso aos postos, a tudo onde está sendo vacinado. Esse ano a Secretaria Municipal de Saúde colocou até em shoppings o posto de vacinação. É verdade. Aqui na Assembleia foi colocado também, foi colocado em vários pontos para facilitar esse acesso. Terminou agora no dia 31, mas para esses grupos especiais, né? Que mereciam essa atenção. Agora começa para todo mundo, é isso? Para todo mundo. Durante o ano inteiro você pode fazer. É importante a gente vacinar. Tem um problema de fluxo do Ministério. Ele não consegue fazer a vacina para entregar no começo do ano. Quando é que seria importante? Porque o que acontece? Para o Norte e Nordeste, esse período que termina agora, está terminando o período chuvoso. Então as pessoas já ficaram gripadas. E a gente agora está terminando a vacinação. Isso é um problema, porque é importante para o sul, porque aí lá vai começar um pouco mais do frio. É verdade. Aí o frio para eles, está todo mundo imunizado, ninguém vai ficar gripado. Para a gente a vacina deveria ser no início do ano ou no final desse ano. A gente já entraria um ano imunizado. Só que o Ministério não consegue fabricar as vacinas a tempo para a gente fazer essa cadeia de transmissão. Não pode vir daí o desinteresse. Eu já peguei gripe mesmo, agora eu já não vou mais pegar, não vou mais procurar vacina. Muitas vezes também acreditar que não vou vacinar porque eu vou ficar gripado. Sim, exatamente ao contrário disso. Né? É o contrário disso. Eu não vou vacinar porque eu vou ficar gripado. Às vezes a gente pode ficar gripado mesmo, mas aquilo faz parte desse processo de imunização, né? Muitas vezes, 1 ou 2 dias depois da vacina, o corpo reage. Se o corpo reage, às vezes a gente tem um pouquinho de febre, ou tem uma coriza, é sinal de que a vacina está fazendo efeito. Porque a vacina contém o vírus. Só que o vírus em pequena proporção para fazer o seu corpo reagir a ele. E quando ele vier em grandes proporções, a gente já está imunizado. Pronto para receber, né? Quer dizer, esse é um problema. Mas a gente tem uma outra coisa que a gente está bem, né? Os casos de dengue, zika e chikungunya, ao contrário do país, a gente deu uma melhorada aí nos nossos índices, né? Já pelo 4º ano seguido, a gente consegue
com muito esforço, os casos aumentaram em 300% no país. Um número desesperador, sobretudo no sul e no sudeste do país. E houve inclusive receio de que a gente tivesse uma nova geração de filhos da Zika, né? Com todas as consequências advindas disso. Ainda não tivemos, mas a gente tem tomado todas as medidas no estado, ido aos municípios, feito os testes sempre, mandado equipes, levado carro fumacê, mesmo com problema de abastecimento do Ministério. É importante dizer, Helder, o Ministério simplesmente ele não tem veneno para distribuir para o país. Esse veneno que a gente distribui no fumacê é um veneno chamado Malation. Simplesmente o Ministério, desde o ano passado, ele vem enfrentando uma série de problemas e não teve veneno para distribuir em número suficiente esse ano. E aí? A gente teve o cuidado, a gente fez apenas nos casos necessários. Também a gente não pode usar isso indiscriminadamente, porque é veneno. Mas a nossa estratégia deu certo. Foi uma estratégia de risco, mas foi pensada. E a gente tinha um tiro para dar, a gente acertou o tiro certo. Esse tiro foi no lugar certo. E a gente conseguiu conter os casos de dengue, zika e chikungunya, que mesmo com esse período chuvoso, como a gente teve durante esse ano, a gente não teve um aumento dos casos no estado. Essa estratégia de riscos que o senhor se refere seria o quê? Mapear os locais mais... A gente mapeou os locais... Perdão, só para mostrar aqui que não é fake news. Vou tomar também. Tomar essa água. A gente mapeou todos os locais e utilizou apenas somente nos locais onde seria estritamente necessário o uso. Então a gente de algum modo se arriscou, mas era o que era possível fazer diante de não ter o veneno. Porque a outra estratégia era simplesmente dizer, olha, não vamos fazer em lugar algum. E aí a gente tinha que otimizar. Então foi estratégia de risco, mas que funcionou, né? Porque vocês podiam deixar de cuidar de uma determinada área e depois ela apresentar a doença, aí já era um problema e tanto. Agora eu vou fazer uma pergunta, você pode responder baixinho se quiser. A gente ainda tem veneno disponível para casos assim bem necessários? Ainda temos veneno disponível. Então pode falar, ainda temos veneno disponível. Porque a gente também não podia usar o estoque todo e simplesmente num surto, algum problema, a gente não ter para usar. Mas a situação de todos os estados da federação, de todos eles, é de desespero. Porque sabe que no dia de amanhã a gente pode não ter mais o veneno. Pois é. E a gente tem visto as reportagens, por exemplo, do sul do estado, às vezes tem rua que quase está todo mundo com dengue ou com zika, né? Graças a Deus, essa é uma situação que se reflete em todos os municípios. É uma situação que se reflete em todos os municípios e não tem classe. Do rico ao pobre, todo mundo vai ficar doente. Sempre lembrando, a população, quando tem um surto, no outro ano baixa muito os casos. Por quê? Porque a população cuida. 80% dos focos de dengue estão dentro das residências, eles não estão na rua. Infelizmente é isso mesmo, né? Mas graças a Deus nesse campo nós fizemos o dever de casa bonitinho, pudemos ostentar agora os nossos números com relação ao resto do país e dizer que nós estamos bem na fita. Podemos sim. Então tá, secretário Carlos Lula, muito obrigado por essa entrevista, obrigado também por essa explicação para dar uma acalmada, uma aquietada nesse pânico, nessa histeria. Nós não temos surto de meningite, gente, pelo amor de Deus, nós não temos surto de meningite. Ponto. Acabou. Ponto. Acabou. Pronto. Se tiver, vocês podem ter certeza que a primeira pessoa a falar sobre isso será eu. Porque eu serei responsável. Com toda certeza. E eu vou lá, você vem aqui e me diz. Me diz quais são as providências que serão adotadas nesse caso que nós não vamos ter, se Deus quiser. Mas muito obrigada pela sua participação e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa nossa fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver, para rever. O conteúdo está lá todo prontinho para você. As nossas páginas nas redes sociais também estão lá bonitinhas, feitas para você. Mas só para lembrar, eu estou aqui te esperando todos os dias às 8h30 da manhã, tá certo? Tchau!
Tchau.